Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eh, Durante a nossa última aula, nós aprendemos a desenvolver um aplicativo para o dispositivo móvel, no caso Android, com o app Inventor, e era um aplicativo bastante simples. A ideia dele era simplesmente a gente poder fazer um Hello World, né, um Olá Mundo, que você pudesse visualizar no seu celular e instalar esse programa no seu celular. Obviamente aquele programa era extremamente simples e não tinha uma aplicação específica, tá? Era alguma coisa muito simples, simplesmente para vocês entenderem como que era feito o desenvolvimento de um aplicativo no app Inventor. Na aula de hoje, nós já vamos criar alguma coisa que tem uma, uma ação a ser executada. Logicamente, ainda é um dos nossos primeiros aplicativos, ele não vai ter uma finalidade muito grande, mas o conceito que nós vamos estar passando na aula de hoje, ele é muito interessante, tá? Bom, esse curso aqui, vocês viram que nossa última aula foi uma aula relativamente curta, foi uma aula de aproximadamente 20 minutos, e a nossa ideia é nós fazermos essas pequenas aulas, né, de 15 minutos, 20 minutos, no máximo meia hora, para que não seja uma aula muito cansativa. E, logicamente, a gente sabe que no momento que você estiver vendo essa aula, o que você deve fazer? Você deve ir assistindo e, quando for necessário, você dá um pause no vídeo, né, executa alguma coisa no celular, toca novamente, se for necessário, retorna o vídeo e assim por diante. Então, aquela aula que normalmente nós gravamos em 20 minutos, meia hora, provavelmente você deve estar gastando em torno de uma hora aí para executar esse vídeo, para praticar as ações que nós estamos propondo, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos abrir o app Inventor, naquele endereço que nós já passamos para vocês na aula passada, né? AI2 appinventor.mt.edu, né? Do MIT. Ele vai pedir para você escolher qual conta você vai estar utilizando, né? Então, como eu disse na última aula, eu vou estar usando a conta aqui da minha esposa. Bom, o que aconteceu? Ele está dando a tela de boas-vindas novamente, eu vou clicar aqui no continuar. E o que ele fez? Ele abriu a tela do aplicativo que nós fizemos na aula passada. Então, isso é normal. Quando você termina um aplicativo, quando você executa um projeto, quando você fecha o app Inventor, você vai abrir ele na próxima vez, ele abre no último aplicativo que você trabalhou. Tá? Então, a ideia é, em cada aula, a gente desenvolver um novo aplicativo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar para a tela principal, para o início da lista de projetos. Então, nós vamos vir aqui em cima, tá, no menu, tem uma opção chamada Projetos. Então, eu vou clicar aqui e vai aparecer a opção Meus Projetos. Tá? Eu cliquei aqui Meus Projetos, então está aí a lista dos nossos projetos. Tá? No caso, nós só temos um projeto. Mais um detalhe, observe que o nosso app Inventor aqui está em português, né? Nós fizemos essa alteração na aula passada, mas se no seu caso estiver em inglês, basta você vir aqui no menu, aqui em cima, e escolher a língua que você deseja. Tá? Então, se estiver em inglês, você pode passar para o português Brasil, que é a que nós estamos utilizando. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos criar agora um novo projeto, então eu vou clicar nesse botão Iniciar Novo Projeto, e o nome, mantendo aquele padrão, será IFSP 02. Tá? IFSP 02, vou dar um OK. Ele vai abrir lá aquela tela imitando um celular, uma tela em branco, sem nenhum conteúdo. Tá? Observe que aqui em cima ele mostra como se fosse um título da janela, que está como Screen 1. Tá? A gente pode mudar essa nomenclatura que aparece aqui. Então, aqui do lado direito são as propriedades, que nós já vimos na aula passada. Nós podemos descer aqui, ir até título. Tá? Aqui embaixo, tá? Nós temos título. Acho que não está dando para vocês verem. Só um minutinho, vou mudar aqui a telinha de lugar. Tá? Então, vocês devem estar vendo aqui no canto, né, a palavra título. Então, eu vou clicar aqui onde está título e eu vou colocar IFSP 02, que vai ser o nome do nosso aplicativo. Ok? Então, eu vou dar Enter. Vocês vão ver que ele já vai mudar aqui o título que aparecia aqui nessa janela. Ok? Então, vamos voltar aqui a minha imagem aqui para o canto da tela, certo? E vamos continuar. Então, nós alteramos aqui, então ele ficou nesse canto. Bom, continuando.
O que que vai ser, o que que vai fazer o nosso aplicativo? O nosso aplicativo, ele é um pouquinho diferente em relação ao aplicativo que nós criamos na aula passada. Na aula passada nós criamos um aplicativo que nós usamos um componente chamado legenda, que ele serve apenas para mostrar um texto na tela, e ele mostrava o seu nome, mostrava a frase Olá Mundo e assim por diante. Tá? Então é um texto bastante simples. Nessa aula nós vamos usar um outro componente, tá aqui do lado, chamado botão. Então, o botão é um componente que vocês utilizam com muita frequência no celular, tá? Então, vários aplicativos que vocês utilizam no celular, normalmente ali apresenta o botão, você clica no botão e acontece alguma coisa. Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, como utilizar um botão. Nós queremos utilizar o botão para fazer alguma ação, para executar alguma atividade, tá? Então, nós vamos clicar aqui no componente botão, vamos clicar o botão esquerdo do mouse, manter clicado e arrastar aqui para a janela. Tá? Então, nós vamos arrastar aqui para a tela do celular. Soltei, está aqui o nosso botão. Bom, primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos mudar o texto que aparece aí do botão. Tá? Acho que o texto vai ficar aqui embaixo novamente, meio escondido. Deixa eu ver. Não, dá para ver. Então, eu vou alterar aqui onde está o texto, né, para o botão 1. Eu vou colocar um clique aqui. Certo? Então, esse vai ser o texto que vai aparecer no botão. Vamos alterar o tamanho da letra que aparece no botão. Está o tamanho 14, vamos colocar tamanho 20. E vamos colocar também fonte negrito. Tá? Então, alteramos aqui a propriedade tamanho da fonte. E aqui em fonte negrito, nós vamos marcar esse quadradinho que está aí, esse checkbox. Tá? Então, observe que apareceu o texto lá, clique aqui. Agora nós vamos fazer com que esse botão ele ocupe toda a largura da tela. Nós já vimos isso na aula passada, quando nós utilizamos aquele componente legenda. Então nós vamos ir aqui na propriedade largura, ele está como automático, e nós vamos escolher essa opção aqui, preencher principal. Então eu vou clicar aqui, preencher principal, e vou dar o OK. Pronto, ele pegou toda a largura aqui da tela do celular. Bom, o que esse nosso aplicativo ele vai fazer? Então, nós vamos fazer um aplicativo bastante simples, só para a gente entender como que funciona um botão. Então, quando eu clicar no botão, eu quero que execute uma ação. Então, o que eu quero que ele faça? Tá? Agora, uma coisa muito simples. Então, quando eu clicar no botão, no local que tem esse texto aqui, clique aqui, eu quero que apareça o texto clique aqui novamente. Tá? Então, por enquanto está clique aqui, aí depois eu vou mudar para o texto clique aqui novamente. Essa é a ideia. Bom, se você quisesse alterar esse texto, clique aqui para clique aqui novamente, o que eu precisaria fazer? Simplesmente vir aqui do lado, tá? Simplesmente vir aqui do lado, onde está escrito clique aqui, você digitar o texto clique aqui novamente, dei um enter, pronto, então alterou aqui o nosso texto, certo? O texto que está aparecendo no botão. Então, por que eu estou falando isso? É muito importante vocês identificarem que existe uma propriedade chamada texto associado ao botão, a esse componente botão, certo? Então, se eu quiser alterar esse texto, basta vir alterar a propriedade texto do botão. Então, o que nós vamos fazer? Só que nós queremos fazer isso quando? Quando nós estivermos com o programa sendo executado, com o aplicativo sendo executado no celular. Então, quando a pessoa clicar nesse botão, nós queremos que essa propriedade seja alterada, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Na aula passada, nós trabalhamos apenas com essa tela. Essa tela aqui é a tela principal para a gente estar desenvolvendo o nosso aplicativo para dispositivos móveis Android. Então, nesse caso aqui, nós temos a tela do nosso celular, aqui no centro. Do lado esquerdo, nós temos os componentes que nós podemos estar inserindo na tela do nosso celular. Aqui nessa coluna componentes, nós temos os componentes que nós já inserimos na tela do celular e aqui na direita nós temos as propriedades daquele componente que está selecionado. Então, se eu deixar selecionado aqui o componente Screen 1, que é a janela do celular, nós temos as propriedades dessa janela do celular. Botão 1, então nós temos as propriedades desse componente botão 1. Bom, agora é o seguinte, quem já programa computador sabe que nós temos uma parte do programa que é a tela do computador, que é a parte visual, que é aquilo que você visualiza, e tem uma parte da lógica do seu programa, que normalmente ela fica escondida, tá? Então nós vamos entrar nessa parte que vai definir a lógica do nosso programa. Então nós vamos aqui no botão blocos,
Vamos clicar aqui. Então, aqui é a tela onde nós vamos fazer o nosso programa. Esse programa que nós vamos estar utilizando, que nós vamos estar desenvolvendo, é um programa executado com blocos, como se fosse aqueles blocos do tipo Lego. Você vai encaixando os Legos para formar um determinado objeto, um carrinho, sei lá, uma casinha, alguma coisa nesse sentido. Então, com esses blocos, nós vamos criando uma lógica, tá? Bom, essa lógica que nós vamos criar está associado com aqueles componentes que nós incluímos na tela principal. Então, no nosso caso, nós só colocamos um componente, que é o componente botão 1, certo? Então, o que eu quero que aconteça? Quando ele clicar no botão 1, eu quero que execute alguma coisa. Então, observe que aqui do lado, nós temos aqui alguns elementos que nós podemos estar utilizando, que já foram criados previamente, tá? Ok? A gente apenas utiliza. E aqui mais embaixo nós temos alguns componentes que está lá na tela do celular. Então nós temos o componente Screen 1 e nós temos o componente Botão 1. O botão 1 foi aquele que nós adicionamos. Então eu vou clicar aqui em Botão 1 e observe que aparece uma série de blocos, tá? Observe que aparece uma série de blocos. Então nós temos esses blocos aqui, nessa cor aqui meio bege, meio marrom, né, que nós chamamos de eventos. E existem esses outros blocos que estão na cor verde, um verde um pouco mais escuro, outro verde um pouco mais claro, tá? Que são propriedades. Então nós temos eventos, tá, em marrom e nós temos as propriedades, tá, em verde. Bem? Então aqui em cima, então vamos ver aqui quais são os eventos que nós temos. Ó. Nós temos o evento clique, né, botão 1, ponto clique, recebeu foco, clique longo, perdeu foco, toque para baixo, toque para cima. Então, esses elementos aqui, esses 6 elementos, né, esses 6 blocos, eles são eventos. E aqui embaixo nós temos as propriedades. Tá? Vamos verificar agora, inicialmente, o que significa um evento. O evento é um acontecimento, alguma coisa que aconteceu com o aplicativo do seu celular. Tá? Então, isso daqui são algumas coisas que podem acontecer com o botão. Então, você pode clicar no botão, o botão pode receber o foco, você pode fazer um clique longo no botão, você pode perder o foco, tocar para baixo, tocar para cima. Bom, não vamos entrar tantos detalhes, mas o principal do botão o que é? É você clicar no botão. Então, nós temos o evento quando botão 1 ponto clique, ou seja, quando alguém clicar no botão. Então, eu vou clicar nesse bloco e vou arrastar aqui para a nossa tela. Pronto, ok? Então, o que acontece? Neste bloco, nós vamos incluir aqui neste meio tudo aquilo que nós precisarmos que o nosso aplicativo execute no momento que o usuário clicar nesse botão, naquele botão que nós colocamos na tela. Agora, o que nós podemos fazer? Bom, só lembrando o seguinte, nós queríamos que, no momento que a pessoa clicasse no botão, a gente alterasse aquele texto para clique aqui novamente. Bom, qual é a propriedade que nós alteramos? Vamos retornar lá na tela do celular. Então, nós temos aqui. E aqui embaixo nas propriedades, nós temos uma propriedade chamada texto. Tá? Então, tá clique aqui. Então, o que eu tinha que fazer? Em texto, colocar clique aqui novamente. Então, é isso que nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar alterando a propriedade texto do botão. Só que, ao invés de alterar diretamente aqui nas propriedades, nós vamos alterar utilizando aqui os blocos. Então, se você for ver aqui no botão 1, aqui nesses verdes, nós temos se vocês procurarem aqui embaixo, nós temos ajustar botão 1 ponto texto para. Tá? Então, ajustar botão 1 ponto texto para. O que significa isso? Nós vamos alterar aquele conteúdo da propriedade e nós vamos colocar um valor ali na frente. Então, eu vou clicar aqui, vou segurar, tá? Pronto. Opa, vamos encaixar ele aqui. Tá. Agora, o que nós podemos colocar? Observe que aparece um xizinho aqui em vermelho. Por quê? Porque ainda nós não colocamos qual vai ser o novo valor do texto. Então, nós precisamos colocar o texto que vai aparecer no botão. Então, para isso, nós vamos usar aqui um elemento que nós já tínhamos, aqui um elemento interno, chamado texto. Então, eu vou clicar aqui em texto. Vão aparecer vários tipos de elementos aqui, mas por enquanto vamos pegar esse primeiro aqui. Ó. Se não estiver aparecendo, tem essa barra de rolagem aqui do lado. Tá? Eu vou pegar o primeiro aqui, né, que tem abrindo uma aspas e fechando uma aspas. E observe que essa peça vai se encaixar exatamente aqui na frente, para a gente definir qual o novo valor. Tá? Então, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o clique aqui
novamente. Então, pronto, essa é a ideia. Quando você clicar no botão, ele vai alterar o texto do botão para clique aqui novamente. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Esse daí é o nosso programa, tá bom? Vamos dar uma revisada aqui? Vamos voltar aqui nessa tela principal. Nós temos aqui a tela, a janela, nós alteramos a propriedade aqui da janela, nós colocamos IFSP 02. Criamos aqui um botão, né? Arrastamos o componente botão aqui para a nossa tela, alteramos a largura, alteramos o tamanho da fonte, colocamos negrito e alteramos o texto. Tá? Então foi isso que nós fizemos. Depois nós fomos aqui nos blocos, utilizamos o evento quando botão 1 ponto clique, certo? Então quando você clicar no botão vai acontecer o quê? No caso ele vai ajustar a propriedade texto do botão 1 para esse novo texto, clique aqui novamente. Então o nosso programa já está pronto, então nós já podemos estar testando lá no nosso celular. Então para isso o que nós vamos fazer? Nós vamos ir ali em conectar, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos apenas fazer um teste. Tá? Nós não vamos instalar o aplicativo no celular. Então, vamos colocar aqui, conectar, assistente aí. Tá? Então, ele vai aparecer aqui o nosso código de barra. Então, nós vamos ter que entrar no aplicativo lá no celular, no MIT App Invent. MIT... Espera aí, deixa eu lembrar o nome aqui do aplicativo. Então, nós vamos entrar aqui na lista dos nossos aplicativos. E nós vamos procurar aqui o aplicativo, está aqui embaixo, na segunda linha de baixo para cima, né, o terceiro ícone aí, é MTI2 Companion, ok? Então vamos clicar nele e vamos ler o QR Code. Então nós vamos clicar nesse botão azul, Scan QR Code, e vamos focalizar com a tela do celular. Pronto. Tá? Então ele vai abrir aqui o nosso aplicativo. Pronto, então tá lá. Então observe que nós temos o aplicativo, a janela dele lá em cima, né, naquela linha cinza, já está escrito IFSP 02, que foi o nome da janela que nós alteramos, e nós temos o botão aí, clique aqui. Então vou clicar no botão, tá lá, clique aqui novamente, certo? Então nós clicamos no botão, aconteceu alguma coisa. Se eu clicar novamente no botão, o que vai acontecer? Aparentemente não aconteceu nada. Por quê? Porque no momento que nós estamos clicando nesse botão novamente, o texto já foi alterado. Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está alterando essa propriedade. Mas o novo valor que ele está colocando é o valor que já está atualmente. Então, por isso que não aparece aí na tela. Então, vamos criar uma lógica aqui para ele alterar o valor. Tá? Então, vamos lá. Bom, o que estava acontecendo? Quando eu clico no botão a primeira vez, tá? Inicialmente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o clique aqui. Quando eu clico novamente, o que acontece? Aparece aqui o clique aqui novamente. E quando eu clico de novo, o que vai acontecer? Ele vai colocar o mesmo texto, clique aqui novamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diferente. Ao invés de aparecer o clique aqui novamente, nós vamos colocar um ponto a cada vez que a pessoa clicar no clique aqui. Tá bom? Em vez de aparecer novamente, eu vou colocar um ponto a mais. Então, cada vez que ele clicar, vai aparecer um ponto a mais. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, tá? Existe aqui, nesses elementos aqui do lado esquerdo, existe uma maneira aqui de você juntar dois textos. Tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, tem juntar, certo? Então, significa que eu vou juntar dois textos. Qual o primeiro texto que eu vou juntar? O primeiro texto é o texto que já está no botão. Então, se eu voltar aqui na tela do celular, qual é o botão que já está? Qual é o texto que já está no botão? É o clique aqui. Então, eu vou usar esse mesmo texto para colocar lá. Agora, esse mesmo texto, ele está numa propriedade, então eu posso estar utilizando esse texto. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou vir aqui no propriedade, no componente botão, e nós temos uma propriedade texto, que é o que nós usamos lá no ajustar. Só que nós usamos esse daqui, ó, ajustar botão 1.texto. O ajustar botão 1.texto serve para você alterar o valor dessa propriedade texto. E esse outro aqui, botão.texto, desse outro formato, serve para você utilizar o valor dessa propriedade. Tá? Então, se eu vou colocar ele aqui no juntar, o que vai acontecer? Esse botão.texto inicialmente, o que nós temos? Nós temos o clique aqui. Ok?
Se eu colocar agora um texto aqui do lado, tá? Se eu deixar a palavra novamente, o que ele vai fazer? Ele vai colocar clique aqui novamente. Aí quando eu clicar de novo, vai aparecer novamente de novo. Quando eu clicar novamente de novo. Só que como a palavra novamente é uma palavra um pouco longa, vai ficar um texto muito longo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um pontinho, certo? Então, clique aqui. Aí você clicou, vai aparecer clique aqui, ponto. Quando eu clicar de novo, clique aqui, ponto. Quando eu clicar, clique aqui, ponto. Essa é a ideia. Então nós vamos colocar essa junção, nós vamos colocar aqui como novo padrão, certo? Então, repetindo, o que vai acontecer? No botão, inicialmente nós temos o clique aqui, tá? Nós já temos o clique aqui. Então você foi lá e clicou no botão. O que nós temos aqui? Botão 1.texto. Tem um clique aqui. Só que ele vai juntar com ponto. Então vai ficar clique aqui, ponto. Então, essa propriedade, botão ponto texto, ele vai ter clique aqui, ponto. Tá? Então, no momento que você clicou a primeira vez no botão, vai acontecer isso. Quando você clicar a segunda vez, o que nós teremos aqui na propriedade botão ponto texto? Terá clique aqui, ponto. Então, nós já temos um ponto. E aí ele vai acrescentar um ponto a mais. Então, vai ficar clique aqui, ponto, ponto. E esse clique aqui, ponto, ponto, ele vai colocar nessa propriedade botão ponto texto. Ok? E a terceira vez, ele vai colocar um terceiro ponto. A quarta vez, um quarto ponto, e assim sucessivamente. Tá? Então, tá aí. Alteramos aí o nosso programa. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos compilar de novo, ou melhor, nós vamos testar ele no celular novamente. Nós vamos entrar aqui no assistente. Bom, ok, vamos abrir lá o aplicativo MTI2 Companion. Vamos clicar aqui no botão Scan QR Code e vamos ler o nosso QR Code. Pronto, ele já leu. Aguarde um minuto. Pronto, está aí. Então vamos ver agora o que ele faz. Se eu clicar no botão clique aqui, o que eu espero que aconteça? Clique aqui, ponto. Então, clique aqui, ponto. Apareceu um ponto. Se eu clicar novamente, a propriedade atual o que é? A propriedade texto atual o que é? É clique aqui, ponto. Então, se eu vou colocar mais um ponto, vai ficar clique aqui, ponto, ponto. Olha lá, clique aqui, ponto, ponto. Então, cliquei duas vezes, clique aqui, ponto, ponto. Se eu clicar a terceira, agora nós temos 3 pontos. Se eu clicar a quarta, 4 pontos. Se eu clicar a quinta, 5 pontos. E assim por diante. A cada vez que eu clico, ele aparece um novo ponto. Tá? Então, essa é a ideia aí de estar utilizando esse tipo de propriedade, esse tipo de componente. Ou seja, um componente ele pode alterar a si mesmo. Tá? Nós conseguimos fazer uma propriedade alterar a si mesmo. Bom, em resumo dessa aula, o que nós podemos colocar? Tá? Vamos voltar aqui na tela principal. Nós temos aqui a tela do nosso celular e nós vimos que a gente consegue alterar a propriedade da janela, da screen, da tela. Tá? Tem várias propriedades. Tá? Nós temos uma série de propriedades e uma das propriedades é a propriedade título, né, que está aqui embaixo. A propriedade de título está aqui embaixo. E aqui nós podemos colocar o título que nós quisermos. Então, no caso, nós colocamos o título IFSP02. Tá? O que nós colocarmos aí é o que vai aparecer. Se eu quiser colocar IFSP-Cássio, vai aparecer IFSP-Cássio aqui na nossa tela, tá? No cabeçalho aqui da nossa tela. Bom, depois que nós fizemos isso, nós colocamos o botão, né? Nós pegamos aqui o componente botão, que está aqui do lado esquerdo, e arrastamos para a nossa tela. E alteramos algumas propriedades. Alteramos a propriedade, vamos clicar aqui, nós alteramos aqui, colocamos fonte em negrito, colocamos o tamanho da fonte 20 e alteramos o texto aqui como clique aqui. Né? Então ficou como clique aqui. Então a parte da tela já está pronta. Aí nós fomos para a parte dos blocos, que é onde fica a lógica do nosso programa. Aí nós colocamos esse evento. Então essas caixas aqui, esses blocos marrom, né, que nós temos uma lista aqui de blocos marrom, se a gente clicar aqui no componente botão 1, né, nós temos essa lista aqui, então são os eventos, ou seja, é algum acontecimento com o nosso aplicativo. Então o clique é um dos possíveis acontecimentos, um dos possíveis eventos que pode ocorrer com um botão. Então você clicou lá no botão, vai fazer alguma coisa.
Bom, aí depois nós usamos esse componente aqui, essa peça verde, verde mais escura, que é o ajustar, tá? Ajustar o quê? Botão 1, ponto texto. Então nós vamos ajustar o valor da propriedade texto do botão 1 para alguma coisa. Então inicialmente nós colocamos apenas um texto fixo, né? Clique aqui novamente. Então vocês viram que ele alterou para esse texto, clique aqui novamente. E depois nós fizemos o quê? Nós criamos um texto juntando o texto atual. Então nós usamos esse bloquinho aqui verde mais claro, que ele pega o valor da propriedade atual. Então, o valor da propriedade texto atual, qual que era? Inicialmente, clique aqui. Depois ele colocou um ponto a mais. Então, da próxima vez, essa propriedade está valendo. Clique aqui, ponto. Depois da próxima vez, clique aqui, ponto, ponto. Depois clique aqui, ponto, ponto, ponto. E assim sucessivamente, tá? Então, essa foi a ideia de estar utilizando aí esse componente botão para que vocês entendessem principalmente o uso dos eventos, tá? Então, o evento serve para você alterar alguma coisa, quando ele sente que teve um acontecimento no seu aplicativo. E para isso nós tivemos que usar um ajuste de propriedade e nós tivemos que usar um valor de propriedade. E obviamente nós usamos esse bloco aqui também, que é o bloco juntar, que é um bloco aqui criado internamente, né, que ele junta dois textos. Então ele pode estar juntando dois textos formando um novo texto, tá ok? Só lembrando o seguinte, as nossas aulas, só relembrando novamente, né, que as nossas aulas elas serão diárias, todas elas serão colocadas no mesmo horário, e todas elas relativamente curtas, aulas de 15, 20 minutos, meia hora no máximo, para que não seja muito cansativo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, faça o favor, coloque para mim nas mensagens aí no YouTube, pode colocar quais são as dúvidas de vocês, que eu vou dar uma lida, tá, nessas dúvidas, e aí nas próximas aulas a gente responde essas perguntas aí de vocês. Tá ok, pessoal? Obrigado, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.